O prota estava surpreso com esse presente tão precioso, sendo passado tão facilmente. O prota agradece, mas diz que já pratica outra arte. O velho diz que a arte que está lhe dando é melhor do que a que o prota está treinando. Ele fica surpreso pelo velho saber qual arte ele treina. O velho descreve como sua pele já mostra qual arte ele treina. A meditação estética. E diz ao prota que pegue a arte que está lhe oferecendo, pois é 100, não 1000 vezes mais forte do que a sua arte atual. E riu um pouco. O prota agradece, mas acaba por recusar, dizendo que não o conhece e não pode aceitar o seu presente. O prota pensou em como nunca ouviu falar dessa arte tratado do demônio celestial que o velho queria lhe dar. Então, quando ele vai sair, o velho manda ele que pare, o que o paralisa temporariamente. O prota se espanta com isso, pois realmente não está conseguindo se mover. Mas o velho está bem tranquilo dizendo que se chama Jindaoxian e que ninguém vivo nunca disse não para ele. O prota relembra que já ouviu esse nome nos livros de história, sobre o homem mais cruel e aterrorizante da história humana, quando as tempestades dimensionais surgiram. A história conta como ele sozinho acabou com 27 especialistas épicos. Então o velho pergunta se agora ele vai querer. O prota diz rapidamente que sim. O velho acha que o prota está blefando e que está com cara de que não quer cultivar a sua arte de energia primordial. E o prota pensa, claro que não vou, pois se eu fizer isso, vou ser caçado como você. Então o velho diz para ele esquecer, pois o prota não saberia como praticá-la, mas diz que tem outra arte de energia primordial divertida e pergunta se ele vai rejeitá-lo novamente. O prota diz que não, e por fim, deixa o velho sozinho tentando se distanciar o mais rápido possível dele e pensando se teria alguma possibilidade de rejeitar aquele presente de alguém tão temido. O prota olha bem para a arte e nota que finalmente está bem distante do velho. Ele sente que o velho ainda o está observando de longe e pensa como não tem chance, apenas terá que aceitar. O prota corre para casa e no caminho nota uns soldados da liga rondando a área e se pergunta se estão atrás do velho, mas pensa que não tem nada a ver com ele. Por fim o prota chega em casa e relembra como o dia foi corrido, tendo que ajudar Li Xuan quando foi traído e ainda esbarrando com o velho, o demônio das lendas, quando na verdade tudo o que queria era paz para poder jogar. O prota pensa como não sabe se essa arte de energia primordial o fará bem e cai na cama, quando sente seu coração bater forte e se vê caindo num mar de águas vermelhas, onde há várias mãos prontas para tomar conta dele, até que acorda espantado, com dor, se levanta rapidamente e vai correndo para o banheiro com náuseas, ânsia de vômito e suando frio, sem ter a mínima ideia do que poderia ter lhe feito mal. Até que algo lhe vem à cabeça. Se a caixa que o velho lhe deu tinha algo a ver com isso. Mas ao olhar melhor, viu que não tinha nada de errado com a caixa, e pensa que deve estar sofrendo de anemia. Ao lavar o rosto já se sente melhor e sem náuseas. Sendo assim o prota logo pensa em jogar, já que está acordado. Como de costume o prota derramou uma gota de sangue no telefone e ativa o seu personagem. Logo depois, percebe que o general esqueleto que estava morto na vida real ainda estava vivo no jogo, então notou que as criaturas do jogo e da vida real não se afetam. O prota achou ótimo pois já sabia como matá-lo, e ainda teria essa chance. Mas ao tentar, o cavaleiro matou-lhe com uma única estocada. Então ao pensar, percebeu que, apesar dele ser mais fraco do que na vida real, matá-lo sem a ajuda do cavaleiro negro, Li Xuan, seria quase impossível. Mas como o resultado do exame só sai daqui a alguns dias, ele ainda teria tempo para derrotar o general esqueleto. O problema era que ele não sabia o quanto de sangue ele iria desperdiçar nessa brincadeira. Então parou para comer uns pastéis de frango e pensou em apenas tentar não morrer. Em preparação, ele foi comprar uns lanches, já que nos próximos dias iria apenas jogar. Então voltou a lutar contra o cavaleiro esqueleto, até que por fim teve uma chance e conseguiu acertar as rachaduras na cabeça do cavaleiro, que era o seu ponto fraco, e assim conseguiu derrotar o cavaleiro, que acabou dropando o que o prota tanto queria, um cristal dimensional de velocidade de valor 13. Após consumir o cristal, o prota se espantou ao ver que sua agilidade não subiu para o nível 13, parece que ele atingiu seu limite, já que está no estágio mortal. Ele não conseguiu ir para o estágio lendário com sua arte. Jindaoxian lhe falou antes
que a arte de meditação ascética é uma porcaria e se pergunta se terá que praticar a arte que o velho lhe deu, mas se lembra que a Anjin entregou um pendrive. E se pergunta se é uma arte de energia primordial que ele tanto precisa agora, até duvida por ter vindo de seu pai, mas era a arte de bombardeamento solar que o ajudaria a chegar no estágio épico. Mas era baseada na ofensiva, e não era tão exigente como a que o velho lhe deu. Ele pensou que essa arte era de algum figurão da liga. Pensa onde seu pai teria conseguido, talvez as conexões da família Han com muita luta só para lhe ajudar. Mas logo descarta essa ideia e liga para seu pai, que se espanta ao ver sua ligação. Mas logo atende a ligação do Prota, que pergunta a seu pai se ele não vendeu nenhum órgão. Seu pai manda ele virar a boca para lá, então Zhou-En fala sério dessa vez, e pergunta onde seu pai conseguiu a arte de bombardeamento solar. Seu pai lhe pergunta que arte. O Prota pergunta se ele pediu para a Anjin entregar essa arte. Seu pai lhe diz que não faria isso pois não está interessado em cultivo. O Prota pensa como seu pai não pensou nem um pouco nele, e por que a Anjin diria que foi seu pai, então achou difícil de entender. Talvez a Anjin lhe deu como um presente, diz seu pai, e por fim seu pai diz que vai perguntar a ela quando vê lá novamente. O Prota pensa, como seu pai pensa bem da família A, mas a Anjin o provocou na escola e o supervisor quase o fez perder o teste. Ele acha melhor não praticar essa arte de Anjin, até saber a verdade, até que sente uma forte dor de cabeça e seus batimentos cardíacos aumentarem e começa a ter o mesmo sentimento de estar afundando e várias mãos tentando pegá-lo. Ele fica chateado por isso estar acontecendo novamente e descarta a possibilidade de ser anemia. Ele imagina que só pode ser coisa de Jindoxian, reclama que isso não é normal e precisa saber o que é logo. Até que seu olhar se volta para a arte que o velho Jin lhe deu, e se pergunta se ela o ajudará com seu problema físico. Ao folhear umas folhas da arte, aprendeu a relação entre a arte de energia primordial e o campo magnético humano. Notou que realmente parecia o princípio de uma arte de energia primordial, o que o deixou bastante empolgado. A leitura estava tão boa que o Prota nem viu o tempo passar, e quando notou que já se havia passado bastante tempo lendo, deu uma pausa para comer algo e descansar. Logo após comer, sentiu uma sensação boa de vitalidade e logo quis voltar a ler, até que notou que não se lembrava em que página parou na leitura, ou seja, terá que reler, e se espanta ao ter a sensação de que nunca leu isso, o que não deveria acontecer já que leu por um bom tempo antes de comer, e não deveria esquecer, nem se tivesse memória de galinha. Ele começou a ler novamente a arte de energia primordial e o campo magnético humano, até que pensa se apagou a luz da cozinha, até que descobre que se esqueceu se deixou a luz da cozinha acesa ou não, e também se esqueceu completamente de tudo que acabou de ler da arte primordial, o que o deixou mais espantado. Ele então tenta focar na leitura lentamente para não esquecer mais, porém, ainda assim, de alguma forma acaba se distraindo. E no momento que se distrai, acaba esquecendo tudo que acabou de ler. Ele ficou muito bravo, e pensou em uma forma em que pudesse ler e não esquecer. Então pegou uma caneta, pois agora iria copiar para não esquecer. No momento que pega na caneta, acaba se esquecendo de tudo novamente. Tentou tirar uma foto com a câmera do celular, mas a câmera não consegue capturar o texto. Até que seu telefone toca. O Prota nunca viu esse número, mas atende. Era Li Juan, que pergunta para ele se já escolheu a universidade que vai. Na tela mostra que Li Juan ficou em primeiro e o Prota em segundo. O Prota responde que se esqueceu do resultado do exame. Li Juan pergunta se não quer ir para a mesma universidade que ele. O Prota pergunta qual. Li Juan responde Crepúsculo, pois é a melhor escolha. Mas o Prota lembra que ela fica no território da família. O Prota voltou a jogar, achando que deveria ter progredido bastante, mas ainda continuava perdendo contra a formiga de asas prateadas, pois além de rápida, ainda voava. Ele não achava que a lacuna entre os dois fosse tão grande quanto era, e se perguntava como poderia derrotá-la, até que escuta uma batida na porta. O Prota pergunta quem é, e quando vai ver, era Li Juan novamente, que já foi entrando, enquanto o Prota se pergunta se o havia convidado.
O prota pergunta o que ele estava fazendo ali, já que ele já tinha dito para Li Juan que iria pensar ainda se iria para a Universidade Crepúsculo. Ele manda o prota dar uma olhada em um papel. O prota pergunta o que era. Um documento secreto da Universidade Crepúsculo, diz Li Juan, e pede para ele dar uma olhada em uma parte específica, onde no mapa estava marcado o local de uma besta dimensional. O prota pergunta o que tinha de mais nisso. Você tem ideia de quão raro é essa besta, companheira? Perguntou Li Juan, que em seguida lhe explicou que, se ele perdesse um coração, essa besta substituiria o original, salvando sua vida, e diz que muitos estão cobiçando. O prota diz que tudo bem, que vai para a Universidade Crepúsculo. Li Juan diz que a família An também vai para a Universidade Crepúsculo, e pergunta se o prota ficou com medinho. De quê? Pergunta o prota, que pede 1 minuto, pois vai se matricular agora. Mas assim que o prota mexe no celular, Li Juan manda ele arrumar as malas e ir com ele. Em outro lugar, alguém que parece ser da liga diz que encontrou a câmera de segurança, e outro manda procurar o vídeo de segurança da rua Xiangjun. Aparece na tela um garoto, que parece ser o prota, e eles dizem que o garoto deve ter se encontrado com Jin Daoxia, que eles deveriam encontrar o Jae Ryuto. E voltando para o prota, que estava tentando chegar na Universidade Crepúsculo, mas para isso, está tendo que contornar as zonas dimensionais. Agora que está em um gargalo no jogo, ele pensa no que fará, já que não pode jogar, vai ter um problemão se cair no sono, dentro do carro e tiver outra paralisia do sono. De repente, ele se sente tonto e com febre. O prota fala para si mesmo que a saúde é muito importante e que terá que moderar no jogo daqui para frente. E chama Jin Daoxian de desgraçado e diz que vai dar um jeito de acabar com ele quando for forte. O prota tem uma sensação estranha e sente o celular vibrar, tira ele do bolso, e quando ele olha o celular, está escrito na tela: Sutra Imortal perdido. O prota pensa que Li Juan não irá prestar atenção nele, já que está treinando, e não é uma má ideia, já que ele está entediado, e decide ver o que era, só para matar o tempo no caminho. Ao estudar aquilo, ele sentiu o Sutra Imortal perdido em seu corpo, mas depois de algum tempo, a arte sumiu do nada. O prota se pergunta se foi só um sonho, até que inesperadamente ele notou que já tinha terminado de ler o Sutra Imortal perdido, e já o entendia por completo. A tela em seu celular até mudou a arte fraca que ele tinha para Sutra Imortal perdido. Ele se pergunta que tipo de arte primordial seria essa. Ao olhar seu status, notou que ultrapassou seus limites de pontos de atributos do estágio mortal. O prota se desculpa em pensamento com o velho por ter duvidado de sua arte e diz que de qualquer forma, ficou mais forte. Finalmente chegaram e Li Juan diz que já arrumou tudo para ficarem nessa casa luxuosa até irem para a universidade. Valeu, pessoal! Terminamos mais uma parte de Eu Só Quero Jogar em Paz. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal. Valeu, abraços!